Então vamos começar agora com a outra parte da aula, a última parte da aula de Srilacharya Maharaj do dia 26. Caminho real para o sucesso. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 26 de julho de 2020, parte 5. Você já sabe tudo sobre iniciação. Eu já falei sobre isso. Expliquei o significado da iniciação e também, pela misericórdia de Gurudev, você obteve a associação de devotos. Agora você deve tentar servir ao Senhor e a Gurudev. Você já chegou à consciência de Krishna. Você deve adquirir o hábito de comer apenas comida vegetariana. Você já vive uma vida de chefe de família. Portanto, deve entender como é necessário viver uma vida de chefe de família. O que é necessário para essa vida e tentar seguir. O próximo livro que eu vou escrever em inglês será sobre algumas instruções para os devotos chefes de família, quais regras e regulamentos os devotos devem seguir, etc. Ficará pronto antes do Gaura Purnima. Portanto, você sabe quais regras e regulamentos os devotos chefes de família devem seguir. Você também pode perguntar a outros devotos sêniores, ou se desejar, também pode me perguntar diretamente. Eu não me importo com isso. Existem 4 classes de Ashram Dharma, o Dharma religioso. E quais são essas 4? É o Brahmachari, que é o estudante renunciado, usa açafrão, a roupa açafrão. Aí tem o outro devoto, que é o Grihasta, que é o caso do que foi falado aqui, Srilacharya Maharaj fala, que é o chefe de família, enfim, não só o chefe, mas todo mundo que mora em família, não são renunciados, morando em templo. Pode ser renunciado, mas ainda está na vida de Grihasta, vida familiar. E aí tem o Vanaprastha, que é aquele que já passou por essa vida de Grihasta, de chefe de família, e ele recebeu a ordem de Vanaprastha, também é renunciado. Ele recebe a roupa açafrão, tem que fazer o celibato, e também tem o sannyasi, que é, na escala do Ashram Dharma, é o mais elevado nessa escala. Mas não significa que um sannyasi seja mais elevado espiritualmente do que um grihasta. Srilacharya Maharaj já falou isso também. Tem muitos grihastas que são mais elevados espiritualmente do que muitos sannyasis. Mas não é porque a pessoa está na vida de família, vida familiar e grihasta, que ele pode fazer o que ele quer. Por isso que Srilacharya Maharaj falou, tem as normas e regulamentos, regras e regulamentos de um chefe de família, de um grihasta. E nesse 5º livro dele, o Padesha 5, ele está falando sobre isso. Não foi lançado ainda, não foi impresso, mas ele falou que até agora por Nima já teremos esse livro pronto, impresso. Então, tem algumas regras e regulamentos que o chefe de família tem que seguir. Não é porque vivemos em família, vivemos com a mulher, com o filho, com a mãe, com o pai, enfim, vivemos com a família que podemos fazer tudo. Não é por causa disso que vamos desfrutar. Não é... Tem muitos brahmachari, como o Srilacharya Maharaj mesmo falou, muitos brahmacharis largam a vida de renúncia, a vida de templo, largam a vida do celibatário, arrumam uma mulher, casam com a mulher, mas não é por causa disso que ele vai desfrutar, porque o caminho devocional não é do desfrute, o caminho devocional é o caminho do serviço. Srilacharya Maharaj também já falou em aulas anteriores, já lemos aqui, que ele fala que a mulher não é para ser desfrutada. A mulher, na verdade, o homem tem a função de sair de casa e trazer o alimento para casa. E a mulher é muito mais elevada no seu serviço. Por quê? Porque o serviço da mulher, segundo os Vedas, é cozinhar, oferecer a comida para Deus. Ela é a pessoa que oferece a comida para Deus
e ela é a primeira a honrar a prachada. A mulher é a primeira a comer, ela cozinhou para Deus, ela serviu Deus no altar e depois ela é a primeira a honrar a prachada. E o marido e os outros que estão na casa vão comer o remanescente dela. Ela vai dar o remanescente dela para os outros, como se fosse na escala da sucessão de gurus. O guru é o primeiro a comer, depois os discípulos comem os remanentes dele. Até uma briga quando todo mundo quer o remanescente do guru. Mas Srilacharya Maharaj falou isso, a mulher está num serviço superior ao homem. O homem sai de casa para conseguir o alimento e conseguir pagar as contas. A mulher não, a mulher está servindo Deus. Ela cozinha para Deus, ela oferece para Deus e ela primeiro honrar a prachada. Então não é porque estamos numa vida de grihasta, vida familiar, que temos que ficar desfrutando. Ah, eu sou grihasta, eu posso desfrutar. Não, se você quer a vida devocional, não é assim que funciona. Não é somente o brahmachari, o vanaprastha e o sannyasi que tem que seguir regras e regulamentos, que tem que tentar não desfrutar dos sentidos. O grihasta também, todo devoto. O devoto fazendo a vida devocional corretamente, ele vai largando gradativamente o desfrute dos sentidos. Então, é isso que Srilacharya Maharaj falou para esse devoto que se iniciou dia 26 agora. Fazem 5 dias, 4 ou 5 dias que ele se iniciou. Ele está no início da vida devocional. Mas ele tem que saber já que a vida de grihasta, de casado, é para servir Krishna. Temos que ter uma casa para Krishna, uma família de Krishna. Não a família de Maya, a família do desfrute. Temos que ter uma família de Krishna. Esse é o correto. Nem todos conseguem seguir isso, claro. Nem todos conseguem fazer tudo o que é correto. Mas temos que tentar. Temos que ter isso em mente. Esse é o objetivo. Fazer tudo corretamente, segundo o que o Guru orienta. Você já está na associação de devotos, tem boa associação e, como resultado, seu coração ficará limpo. Sua terra é fértil e você está apenas esperando que a semente apropriada seja semeada. Você me pediu que lhe desse a semente sagrada e eu quero lhe dar a semente, Bhakti Lata Bija, a semente da trepadeira da devoção, que eu recebi do meu Gurudev. Este santo nome vem através do Guru Parampara, de Krishna a Brahma, de Brahma a Narada, de Narada a Vyasadeva, de Vyasadeva a Madhavacharya e assim por diante. Dessa maneira, o nome chegou a Madhavendra Puri, de Madhavendra Puri a Ishvar Puri e de Ishvar Puri a Mahaprabhu. O próprio Mahaprabhu recebeu a iniciação, mostrando seu exemplo para nós. Ele é o próprio Senhor, mas até ele recebeu a iniciação de Ishvar Puri em Gaya. Dessa maneira, esse santo nome chegou até Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Gaurakshora Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e depois ao nosso Param Gurudev, Om Vishnupad Srila Bhakti Rakak Shridadevi Goswami Maharaj. E finalmente ao nosso Gurudev, Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Durante sua vida, Srila Gurudev me disse: se alguém quer receber iniciação, se alguém quer cantar o santo nome e está pronto para seguir as regras e regulamentos, você pode dar a iniciação a ele. Srilacharya Maharaj então está falando sobre a semente da trepadeira devocional, Bhakti Lata Bija. E o que é essa semente da trepadeira devocional? É a potência que vem desde Krishna. Como foi dito, Srilacharya Maharaj começou a falar a sucessão discipular de Krishna para o Senhor Brahma, que foi o primeiro ser no mundo material,
depois o Senhor Brahma, Narada Muni, Vyasadeva, Madhavacharya, Shukadeva Goswami, foi, passando de um para o outro, de mestre e discípulo, até chegar em Madhavendra Puri. E aí Svarapuri, que é o guru de Mahaprabhu, de Svarapuri para Mahaprabhu, e aí veio para Rupa Goswami, e veio descendendo até chegar em Jagannatha. Jagannatha Das Babaji Maharaj é o mais antigo que temos no altar. O altar da nossa missão tem o Senhor Jagannatha Das Babaji Maharaj do lado direito, olhando para o altar do lado direito. Depois vem Srila Bhaktivinoda Thakura. Todo dia falamos isso no Jadwani, só que falamos na posição inversa. Depois vem Gorakshora Das Babaji, depois vem Srila Bhaktisiddhanta, Guru Maharaj, que fundou nossa missão, Gurudeva, e agora Srilacharya Maharaj. E Gurudeva falou para Srilacharya Maharaj: se alguém quer essa semente da devoção, se alguém quer servir Deus, começar a servir Deus, então dê essa semente, dê a potência do santo nome para ele. Srilacharya Maharaj recebeu a potência de Srila Govinda Maharaj para transmitir esse santo nome para nós, para os devotos dele, os devotos iniciados por ele. Só que o devoto tem que seguir o Guru. Se não regar essa semente que foi dada no dia da iniciação, sempre falamos isso, mas é muito importante. Temos que regar todos os dias, senão o broto da trepadeira não crescerá, não passará de semente. E se crescer um pouquinho, o crescimento é muito lento. Ou se você ficar muito tempo sem praticar a vida devocional, a prática diária, o sadhana diário, a semente morrerá, ou o broto da trepadeira morrerá, ou a própria trepadeira morrerá. A própria árvore, se estiver na árvore, se você largar a devoção, ela morrerá, pelo menos nessa vida. Então, temos que continuar o serviço. Recebemos o serviço do Guru e todo dia temos que fazer. Cada vez mais, cada vez mais. Se o processo estiver correto, se você estiver fazendo, praticando corretamente, o serviço irá aumentar gradativamente. Claro que não é dia a dia, não aumentará dia a dia, porque o caminho é tortuoso, como foi dito outro dia. Srila Siddhar Maharaj falou: o caminho devocional é como uma cobra andando em zigue-zague. Ela vai um pouquinho para trás, depois vai para frente, para trás, para frente, vai indo. Mas no final de 1 ano, 2 anos, 10 anos, ela caminhou, ela progrediu, ela foi lá para frente. Da mesma forma, o caminho devocional. Se não estamos aumentando a nossa prática, a nossa vontade, com o passar do tempo, de um ano para o outro, estamos fazendo algo errado. Não pode ser estagnado. A sua vontade devocional não pode estar estagnada. A sua prática diária não pode ser igual à que você fazia 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, ou 10 anos atrás. Tem que ser sempre maior. Se não está aumentando, tem algo errado na prática devocional, nas regras, regulamentos, enfim, ofensas, alguma coisa está errada. Se você está tendo menos vontade e menos serviço, tem algo muito errado. Muito errado. Se quando você iniciou com 1 ano de iniciação, você hoje tem menos vontade do que aquela época de praticar, de vir ao templo, de cantar, de fazer a prática diária sozinho também, tem algo muito errado. Tem que analisar, fazer aquele levantamento diário e o levantamento mensal, bimestral, sei lá, semestral. Temos que fazer de tempos em tempos o levantamento, o balanço. Vamos fazer o balanço, o que estamos fazendo e o que fazíamos. Não adianta só receber a iniciação do Guru. Fidedigno. É muito importante, claro, é muito importante. Mas se não fizermos a prática devocional, o Guru é o timoneiro do barco. Estamos no barco do Guru. Se não fizermos a prática correta, poderemos cair do barco.
E caindo do barco estaremos aonde? No Oceano de Maia, afundando o tempo todo. O tempo todo afundando no Oceano de Maia. Então, temos que fazer a prática diária para agarrar no barco, rumo à devoção pura, ao amor puro por Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Acabei de dizer quais são as 4 principais regras. Não jogue, não beba álcool, não fume maconha, não pratique sexo ilícito e não coma carne, peixe, ovos, etc. Além disso, você deve seguir o Ekadashi todos os meses. Siga todas as regras do Ekadashi e sempre honre a Maha Prashada. Cozinhe e ofereça o que você cozinhou com as folhas de tulasi às deidades em seu altar. E depois honre a Prashada. Pratique dessa maneira e cante o santo nome. Se você tem o livro Guia de Kirtans, pode cantar algumas canções todas as manhãs e noites. Se você pode praticar dessa maneira, será bom para a sua vida espiritual. Agora repita comigo. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita, Gadadara, Srivasa de Gaura Bhaktavrinda. Este é o nome do Panchatattva. Primeiro cante o nome deste Panchatattva. Peça sua misericórdia, porque eles trouxeram este santo nome para nós, e não podemos cantar este santo nome sem sua misericórdia. Então, comece a cantar das contas maiores. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cante dessa maneira, das contas grandes para as contas pequenas. Depois inverta e cante das contas pequenas para as contas grandes. Não pule a conta sumeiro, a conta grande no meio. Quando terminar de cantar nas contas pequenas, vire as contas e comece a cantar novamente a partir das contas pequenas. Quando terminar de cantar as contas grandes, vire as contas e comece novamente a cantar nas contas grandes. Cante dessa maneira 16 rondas ou mais. Isso é bom para você. Se você estiver ocupado com o serviço devocional em qualquer dia, deve cantar pelo menos 4 rondas. Se ocorrer algum problema e de alguma forma não for possível cantar em suas contas, você poderá cantar apenas com a boca. Tudo bem. Há também um livro sobre as 10 ofensas. Você deve ler quais são essas 10 ofensas. Cante o santo nome sem ofensas. Krishna se revelará em seu coração e você terá sucesso em sua vida espiritual. Se o devoto fizer o que Shilacharya Maharaj falou agora para esse devoto novo, se você seguir os 5 princípios principais, as regras, né? Quais são elas? Não matança de animais, não jogos de azar, não sexo ilícito, não intoxicação. Ele descreveu quais são cada um. Se você seguir Ekadashi, todo Ekadashi, as regras e regulamentos do Ekadashi. Se você cozinhar, oferecer a comida para Krishna ou para o Guru, depende de quem você tem no seu altar, na sua casa. É bom todo devoto ter um altar em casa para oferecer água, oferecer frutas, oferecer comida, oferecer flor, incenso, enfim, o que você quiser, o que você puder. Todo devoto tem que ter um altarzinho em casa, não importa que seja simples, aonde for. Menos no banheiro, qualquer outro lugar você pode pôr um altar. Se você colocar no seu quarto, na hora de você ir dormir ou se trocar, coloque algo para tampar, um biombo ou qualquer pano, sei lá, faça algo para a deidade não lhe ver. Mas pode ser em qualquer lugar da casa, menos no banheiro, o altar. Se você cantar o santo nome, como o Shilacharya Maharaj falou, no mínimo 16 voltas, cante mais de 16, no mínimo 16.
Se você ficou o dia inteiro fazendo serviço devocional, no mínimo 4. Se não deu para cantar 4 na Japamala, cante sem ser na Japamala. Cante em pensamento, em voz alta, sem contar. Então, se você fizer isso daí, essa prática mínima, cantar também, ele falou, tem o Kirtan Guide, não precisa ter o Kirtan Guide. Você tem o PDF do Kirtan Guide, todo mundo pode ter o PDF do Kirtan Guide. Cante as canções de manhã e à noite. Se você praticar isso, olha quanto tempo já, quanta prática você fará no dia. E isso levará você ao progresso espiritual, o avanço espiritual. Daqui um tempo, daqui um ano, você estará com muito mais serviço do que hoje. Se fizer o que o Guru falou, que Srila Maharaj está orientando. Então isso é muito importante. Isso será bom para a vida devocional. Todos nós sabemos disso, mas temos que pôr em prática. A preguiça vem, a falta de vontade vem por quê? Porque não temos associação com devotos. Sadhu Sangha é o que vai nos dar a energia. A associação com devotos, como diz Srila Maharaj, é carregar a bateria. Você está com a bateria fraca, só que não tem ninguém para avisar. Quando o celular está com a bateria fraca, ele avisa várias vezes. Nós não temos ninguém para avisar. Talvez um devoto amigo. Quando vê que você está afastado do templo, afastado da vida devocional, ele liga, ele te chama. Mas não tem um aviso assim, como o celular. Então, temos que sempre ter contato com devotos para fazer a prática junto. Quando formos abrir o templo, venha ao templo. O templo é o maçarico que vai aumentar sua chama. A chama da velinha. Todos nós temos uma vela com uma chama. A chama vai se apagando, o templo, quando você vai no templo, aumenta novamente. A carga da bateria aumenta. Então, temos que ter boa associação. Isso é extremamente importante. Vamos ler somente mais um trechinho e acaba a aula de Srila Maharaj do dia 26. Dandavati a todos. Foi muito bom ver todos vocês. Estou muito feliz em ver todos os devotos. Vou tentar falar novamente na próxima semana. Se houver algum serviço para mim, você pode falar. Não hesite. Pode me perguntar. Sou membro da sua família e também os considero todos membros da minha família. Considero todos os devotos de todo o mundo como membro da minha família. Na verdade, não considero nenhuma família biológica como membros da minha família. Para mim, apenas todos os devotos são membros da minha família. Vocês são todos meus benfeitores, meus irmãos espirituais, meus guardiões, meus irmãos espirituais de Gurudev e devotos seniores. Sempre presto minha total reverência a todos os devotos. Eu não me considero um devoto sênior. Sou apenas um homem júnior que está sempre esperando para servi-los. Estou sempre ao seu serviço. Se você pode me prestar qualquer serviço, estou sempre muito feliz com isso. Vejo que alguns devotos ainda servem muito felizes. De qualquer forma, estou muito feliz em ver o humor de todos os devotos. Oro para que esta situação de pandemia seja removida em breve. Eu acho que a vacina será lançada em outubro, novembro, e então todos estarão livres desse medo. Na verdade, não temos medo da morte. Um dia teremos que morrer de qualquer maneira, seja um dia antes ou um dia depois. O principal é que enquanto estivermos vivos, sempre lembraremos de nosso Guru, cantaremos sempre os santos nomes e sempre concentraremos nossa mente no serviço ao Senhor. Essa é a principal coisa para nós e é isso que todos devem seguir. Então veja só, né, o que um devoto puro está falando, que nós somos da família dele. E ele fala, qualquer coisa você tem que falar com ele, porque dar serviço para ele, qual serviço que podemos dar para ele?
Nunca damos um serviço para o Guru, claro, mas o fato dele nos orientar é um serviço para ele. O Guru dele, Srila Govinda Maharaj, deu esse serviço para ele, de ser o Guru, de ser o sucessor da missão. Então, ele está abrindo para todos perguntarem, para todos terem contato com ele, para ele orientar todos, ele está disposto a orientar todos. Ele deixou claro isso. Ele considera todos no mundo, todos os devotos do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, que pertencem a essa missão, que ele é presidente, são da família dele. Ele considera essa a família dele. A família dele é a família de Krishna, a família dos devotos. A família biológica ele não considera como membros da família. Essa é a visão de um devoto puro. Quem foi nossa família na vida anterior? Quem era nosso pai, nossa mãe, nosso filho? Nossa mulher, ou enfim, nosso cônjuge? Se éramos animal ou ser humano? Isso é uma visão muito limitada. Família biológica. Quem foi nossa família biológica na vida anterior? Quem vai ser na próxima? A família real é a família de Deus, a família de Krishna. Por isso que ele mesmo fala, o seu pai é Krishna, sua mãe é Krishna, Krishna é tudo para nós. Nós somos uma centelha de Krishna. O seu pai material biológico, ele deu esse corpo para você. Na verdade não foi ele, foi Krishna, através do seu pai e da sua mãe, que você conseguiu esse corpo. Mas quem deu o corpo foi Krishna. Ele que colocou nossa alma nesse corpo. Pela misericórdia dele temos um corpo humano agora. Estamos na Terra. Então o Sri Acharya Maharaj está abrindo para todos. Orientar todos, todos que quiserem ficar sob o guarda-sol dele. Ele está disposto. E como ele falou há 1 mês ou 2 meses atrás, numa aula do domingo, ele falou, todos que estão no Sri Chaitanya Sarasvati Mati estão sob o guarda-sol dele, porque Gurudeva deixou ele como o sucessor. Então todos que estão na missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati estão sob a orientação dele. Quem não segue a orientação dele não está no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Aonde está eu não sei, mas quem não segue, quem não serve Srila Acharya Maharaj, não está no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. A mente da pessoa pode achar que sim, mas para você servir Gurudeva tem que servir Srila Acharya Maharaj. Da mesma forma que quando Srila Siddhar Maharaj abandonou o corpo, para servir Srila Siddhar Maharaj tinha que servir Srila Govinda Maharaj. Mas Maya, às vezes, ela domina a mente da pessoa e a pessoa pensa o que quer e faz o que quer. Mas quando fazemos o que queremos, não é serviço a Deus. Se não estiver sob a orientação do Guru sucessor, não estaremos servindo a Deus, porque ele está no Parampará. Ele está na sucessão Parampará, como foi dito, até chegar o Senhor Krishna. Alguém tem alguma pergunta? Assim terminou a aula do dia 26, a semana foi domingo retrasado, e foi dada uma iniciação, então o Srila Acharya Maharaj falou bastante sobre iniciação. Todo mundo sabe como contar, né? Da maior para a menor, depois não passe o sumeiro, não pule o sumeiro, porque o sumeiro representa Krishna. E aí você vem da menor para a maior, depois da maior para a menor, e assim sucessivamente. 16 rondas. E aquele fiozinho que tem na Japamala, 8 contas das maiores para a menor, tem um fiozinho, representa as 8 golpes principais. Então, isso é uma curiosidade, na verdade, né? Porque não vai lhe ajudar em nada no seu caminho espiritual saber que essas contas, aquele fiozinho, são as 8 principais. Mas, enfim, está lá, então, às vezes a pessoa fica perguntando, eu já vi até algum devoto que chegou a cortar,
porque achou que estava o fiozinho para fora, mas aquilo pertence a Japamala. Vamos então agora continuar finalmente a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Essa semana é a primeira vez que vamos continuar a ler esse livro. Só um minutinho que eu vou achar aqui, faz tempo que paramos de ler, vou achar onde estávamos. Creio que iniciamos o capítulo 5, mas eu vou confirmar no final do 4, só para não deixar nada para trás. Deus, o Belo. Uma parte do infinito também é infinita. A pedra de Govardhana representa Krishna como controle. Esse daí já foi, realmente. Agora lembrei, paramos acho que no 5.4. Não, já lemos o 5.4, mas eu vou confirmar. Além da experiência, indaguei sobre essa diferença entre Rupa e Sanatana, a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Essa parte já lemos também, porque foi o mesmo Lila foi contado diferentemente por Sanatana Goswami e Rupa Goswami, que são irmãos. Essa parte já lemos. Médico místico. A fim de provar a posição suprema de Srimati Radharani, certo dia, Krishna aparentou repentinamente cair doente. Também já lemos isso. Que Srimati Radharani, Krishna ele ficou doente só para Srimati Radharani ir buscar água para ele numa vasilha de barro que a água não ficava. Então tinha que ter uma devota casta para conseguir isso. Já lemos isso também. Desculpe estar procurando, mas faz quase uma semana que nós não lemos. Devemos estar preparados para o fato de que todo o conhecimento desse mundo, toda a nossa experiência, poderá provar-se equivocada. Portanto, é dito que livre-se de suas experiências passadas, daquilo que você depreendeu do mundo dos sentidos, o conhecimento empírico. Sua tendência será sempre a de tentar abrir caminho mundo espiritual adentro pela força do conhecimento mundano. Mas esse verso está dizendo: ó pessoas caídas, seu capital é a experiência deste mundo. Porém, isso não será suficiente. Não terá valor naquele plano superior. Lá se encontra Já lemos essa parte também, que o conhecimento material não vai levar a nada no lado espiritual. Por isso que Srila Siddhar Maharaj, certa vez foi um devoto, na verdade, não sei se ele era devoto, mas ele foi visitá-lo e ele começou a falar do seu currículo. Eu fiz isso, eu fiz faculdade aqui, eu fiz faculdade ali, né? E aí Srila Siddhar Maharaj falou: isso daí só atrapalha a sua vida devocional. Tudo que estudamos materialmente não tem nada de benefício para a vida espiritual. Nada. Muito pelo contrário, vai atrapalhar. Por quê? Porque quanto mais você estuda, mais você se acha intelectual. E o ego aumenta cada vez mais. E o ego é um dos principais inimigos. A inveja e o ego são os principais inimigos que nós temos. Então, a pessoa achar que fez faculdade, que fez isso, que fez aquilo, que fez pós-graduação, que fez o mestrado, que fez o doutorado, que trabalha aqui, que trabalha lá, isso daí só dificulta a vida devocional, porque o ego é um grande inimigo. Srila Siddhar Maharaj falava: o que separa nós do mundo transcendental é o ego do tamanho do Himalaia.
do pico do Himalaia. Então, o caminho do estudo material não leva a lugar nenhum para a vida devocional. Leva você para outros caminhos, mas não para a vida devocional. E é isso que foi dito aqui nessa parte. Já lemos também, não vamos ler novamente. E Balarama. Quando Krishna e Balarama estão brincando com seus amigos na selva, em geral, brincam em 2 grupos. Já lemos isso também. Portanto, devemos tentar ter um gosto pelo lila com uma atitude submissa. Às vezes, a razão, a lógica e a análise são necessárias, mas somente para pregar para as pessoas em geral que têm um entendimento inferior. Apenas para o propósito de pregar para pessoas viciadas na razão é que precisamos aceitar o auxílio da razão. Mas, quando a devoção... Aqui também já lemos. Ao dizermos que é lila, não podemos então dar formato algum a isso. Podemos dizer que foi mostrado num determinado local de uma maneira particular, mas não podemos ter certeza se hoje seguirá o mesmo rumo. É por isso que encontramos diferenças nas explicações dadas sobre diferentes lilas em diferentes eras. Jiva Goswami explicou que a razão para as diferentes descrições dos passatempos do Senhor nos Puranas é que numa ocasião tal lila se desenrolou de um modo e noutra ocasião foi de outra maneira. Assim, encontramos diferenças até mesmo nas explicações do mesmo passatempo. Estudiosos poderão desafiar: por que em certo local do Padma Purana o lila é mencionado dessa forma, mas o Bhagavata Purana revela uma descrição diferente? Dizemos que em diferentes kalpas ou eras os passatempos são encenados de maneiras diferentes. Por ser ele infinito, independente e absoluto, determinado lila do Senhor poderá ser representado neste mundo de infinitas maneiras. Portanto, pondo de lado todas as dúvidas e suspeitas, nos tornaremos mais generosos e livres de todas as inibições ao nos aproximarmos do Absoluto. Nos aproximaremos dele num tal estado de espírito e tentaremos cada vez mais pôr de lado nossos preconceitos e precedentes anteriores, os registros de nossa experiência passada. Nós não devemos olhar os lilas, o passatempo de Deus, a atividade de Deus, com o olhar material. Não temos que ficar interpretando, ficar tentando entender. Krishna faz o que quer, Mahaprabhu faz o que quer. E como foi dito, de diferentes kalpas, eras, pode ser diferente, o mesmo passatempo. Em alguns Puranas é diferente do Mahapurana, que é o Śrīmad Bhagavatam. Mas não é que um foi escrito de forma errada e o outro correto. Não, os dois estão corretos. Porque foram escritos pela mesma personalidade, Vyasadeva. Mas é que ele descreve de épocas diferentes. Porque há um ciclo de eras. Mahaprabhu vem a cada 72 Kali Yugas, como eu falei outro dia. Kali Yuga que ele vem na Terra, cada Kali Yuga que ele vem, pode ter o mesmo passatempo, mas vai ser diferente. Alguma coisa vai ser diferente. Se você pegar um livro que descreve de uma Kali Yuga e depois a outra Kali Yuga, pode ser que seja diferente. É isso que Srila Siddhar Maharaj está tentando explicar. Mas não temos que ficar analisando com olhar material, principalmente os lilas,
Por isso que não temos que ler tudo que tem, todas as escrituras, porque então podemos nos confundir com isso. É perigoso. Então, temos que escutar, ler, mas sem ficar tentando analisar o que Krishna fez. Por isso que o Guru fala para não lermos tudo. Temos que ler o que o Guru orienta, principalmente escrituras que contam lilas. Escrituras como temos na nossa missão, os livros de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, agora de Srila Acharya Maharaj, não há problema em ler, pode ler qualquer um deles. Mas eles selecionaram o que devemos saber. Os lilas, eles contam lilas? Sim, eles contam lilas. Srila Siddhar Maharaj ia contar agora o lila de Balarama e Krishna, que quando tem os jogos, Krishna sempre ganha. Ele faz um esquema lá para ganhar. E aí Balarama vai e bate nele, ele vai chorar com mãe Yashoda, enfim, tem todo o lila. Então, é um lila que não há problema em nós ouvirmos. Mas você não vê Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj ficar contando vários e vários lilas, principalmente do capítulo 10 do Śrīmad Bhagavatam. Capítulo não, do canto 10. Porque são os passatempos de Krishna. Então, é raríssimo, você não vê eles falando disso. Você não vê nenhum deles falando em Madhurya Rasa, relacionamento de Krishna com as gopis, com as manjaris. É tudo muito superficial, temos que saber que existe, mas não queremos saber detalhes. Shripata Tapasi Maharaj, eu ouvi uma aula dele a semana passada, e ele estava falando sobre Madhurya Rasa, que ele estava lendo o Sri Chaitanya Charitamrita. E ele falou assim, como você quer saber como Krishna tem um relacionamento com Shrimati Radharani? Ele fala, você fica perguntando para o teu pai e para a tua mãe como é que eles ficam namorando? Sripata Tapasi Maharaj falou, você fica questionando o seu pai e sua mãe? Ou você quer participar junto? Quando eles estão no quarto, na intimidade, você chega para o teu pai e tua mãe e fala, pai, eu posso entrar aí e ver vocês? É absurdo isso, né? Então, da mesma forma é absurdo um devoto querer saber a intimidade de Krishna com Shrimati Radharani. É absurdo o devoto querer saber o que as manjaris, como são as gopis. É um absurdo isso. Então, por isso que Shripata Tapasi Maharaj falou isso. Você fica perguntando para sua mãe como que foi a noite com seu pai? É a mesma forma, a pessoa querer ler sobre Krishna e Shrimati Radharani. Muito pior, né? Porque Krishna é a suprema personalidade de Deus, é o casal divino. Como você quer entrar na intimidade do casal divino? Só uma pessoa bem contaminada, como é dito, muito contaminada com o mundo material para querer isso. Como eu vi alguns no Dia dos Namorados colocando Krishna e Shrimati Radharani juntos. A pessoa está trazendo o Dia dos Namorados, algo extremamente mundano. Está puxando Krishna e Shrimati Radharani para um dia mundano. Shrimati Radharani não gosta disso, por isso que é a parada. Você ler os lilas e achar que é o mundo material vai perturbar a sua fé e você largará. A chance de largar a devoção é muito grande porque a nossa fé é muito fraca. Não temos que querer saber disso. Então, por isso que Shripata Tapasi Maharaj falou dessa forma. Para acordar as pessoas, que não é para lermos isso. O que isso vai ajudar no nosso desenvolvimento espiritual? Saber como é que é Madhurya Rasa. Temos que saber que existe, mas não querer saber como é. Só um minutinho. Deus morreu? Vamos nos aproximar dele, lembrando que ele ainda está vivo. Não há uma coisa estereotipada.
Não devemos esperar apenas o que já foi feito noutra ocasião. Se esperarmos a mesma coisa, isso só irá nos reassegurar pela repetição que ele não é algo vivo, que a divindade se encontra sob a lei da história. Deveríamos pensar que, já que no passado ele se mostrou de determinada maneira, ele tem obrigação de se mostrar sempre daquela forma? Ele não está vivo até hoje? Será que ele não pode mostrar algo novo? A cada momento, a cada segundo, ele pode mostrar tudo de uma maneira bem nova. Portanto, nosso coração deve se abrir ao máximo ao nos aproximarmos da autoridade superior, do plano do jogo absoluto. Isso significa que a rendição tende a aumentar até não ter limite. A rendição não tem limites, e sua brincadeira, ou lila, também é ilimitada. Com esse tipo de visão profunda, tentaremos ler o seu lila. Desse modo, embora Brahma e os outros deuses, e gurus, e transmissores de muitos shastras possam ter feito determinada descrição de seus passatempos, teremos de entender que os passatempos de Krishna não estão presos às descrições dos mesmos Krishnas e não está confinado a uma gaiola. Portanto, foi por essa razão que Sri Chaitanya Mahaprabhu não hesitou em nos apresentar uma descrição da confusão pela qual Brahma passou. Brahma confundiu-se no Krishna Lila, em Vrindavana, e encontramos a mesma situação novamente quando ele foi a uma entrevista com Krishna em Dwaraka. A marca da doce vontade do infinito é tal que nela pode ser acomodada qualquer coisa, e mesmo o Senhor Brahma, o Criador do Universo, pode ficar perplexo diante de Krishna. Krishna é ilimitado, a suprema personalidade de Deus. Vaikunta quer dizer o mundo transcendental sem limites. Então Krishna, tudo é possível para ele. Até o Senhor Brahma, como foi dito, criador do mundo material, até ele se confundiu quando ele escondeu as vaquinhas, enfim, de Krishna, e quando ele viu estava tudo no mesmo lugar. E quando ele foi nessa assembleia falar com Krishna, ele pensou que ele era o único Senhor Brahma. Quando ele se anunciou, quando ele falou, falaram para ele quem é, ele falou Senhor Brahma. Aí a pessoa lá falou, quem é, qual Brahma? E ele falou, como assim qual Brahma? Quantos Brahmas tem? Fala que é o Brahma de 4 cabeças, mas tem o Brahma de 10 cabeças, de 100 cabeças, de 1000, de 10 mil, de 100 mil cabeças. Cada universo tem um Senhor Brahma, tem o Senhor Shiva. E ele se confundiu, até o Senhor Brahma se confunde. Então não temos que ficar analisando um lila ou outro, ou questionando. Srila Maharaj falou outro dia também, se Gurudeva falar algo, um lila, e o que ele falou. Não tem que procurar na escritura se realmente aquilo que Gurudeva falou é o que está na escritura. Gurudeva falou. Não temos que ser inspetores disso. Olha só, o Gurudeva falou do Chaitanya Charitamrita, sei lá, de qualquer escritura, ele falou a passagem, né, o lila, mas não é bem assim. O que você vai ganhar com isso? Se Gurudeva se confundiu ou não se confundiu, não sabemos. O Guru nunca se engana, o Guru autêntico. Ele pode conhecer a história de outro lila, como foi dito aqui. Sanatana Goswami contou de uma forma, Rupa Goswami contou de outra. Não temos que ficar questionando. Mas eu li no Bhagavatam que é assim, assim, assim. E Gurudeva falou de outra forma.
Isso é ofensa ao Guru. Estamos duvidando do Guru. Não vai nos levar a lugar nenhum isso. Ser inspetor para ver se o Guru falou aquilo. Ele pode ter lido, como eu falei, ou ele tem a realização de saber outro lila semelhante àquele, e ele conhece outro lila. Todos esses passatempos são como uns tantos faróis nos mostrando o caminho a seguir. Brahma é nosso Guru, mas ele foi iludido por Krishna. E Vedavyasa, o Guru universal, também foi repreendido por Narada. Narada foi testado muitas vezes. Todos esses exemplos estão nos mostrando o caminho, estão nos apontando a direção. É dito que os livros autênticos sobre a verdade revelada estão apenas mostrando o caminho. Eles dizem, vão por essa direção. Aonde? Não sabemos exatamente, mas podem tomar essa direção. Eles só estão mostrando a direção. Todos os Srutis, a orientação dada pelos sábios da verdade revelada, nos dão alguma direção. Sigam por esse caminho, nessa direção, e talvez possam encontrar o que buscam. Krishna diz, todos os Vedas têm a intenção de revelar-me ao infinito. Destinam-se a mostrar como o infinito está se movimentando. Se analiso um átomo na minha mão, posso analisá-lo repetidamente e reanalisá-lo sem chegar a lugar algum. Já se encontra em minha mão, e contudo é infinito. Portanto, foi dito que conseguiremos o maior benefício através da rendição. Krishna diz, abandone todos os seus preconceitos e as limitações extraídas do mundo limitado e fique aberto. Então será fácil o infinito lançar diferentes vislumbres de luz em sua alma e em sua faculdade cognitiva, e desse modo também será fácil limpar seu plano de entendimento, limpar seu espelho, o espelho de seu coração. Então, Srila Siddhartha Maharaj resumiu aqui, temos que nos render. A rendição é o caminho da devoção. A rendição é o caminho para o mundo transcendental, para amar Deus puramente. Não tem como amar Deus puramente sem a rendição total, Sharanagati. Todas as impressões que temos no mundo até hoje, quem tem mais idade passou por mais coisas, então temos um conceito. Esse conceito é totalmente errado. O que passamos durante 30, 40, 50 anos, 55, 60 anos, depende da idade de cada um, são tudo conceitos errados. É dito, a pessoa idosa, ela tem o corpo já desgastado, doente, mas ela tem experiência. A experiência é errada. Não tem a experiência do mundo, nem do mundo e nem da prática devocional, se ela não serviu durante todos esses anos, se ela não serviu corretamente Deus. A impressão material que nós carregamos desde o nascimento, na verdade, desde vidas anteriores, porque carregamos a mente e o intelecto, os 6 inimigos, carregamos isso da vida anterior, das vidas anteriores. Tudo isso é inútil, tudo isso nos atrapalha para a vida devocional, claro. Para a vida devocional, temos que esquecer tudo isso e render-nos a Deus. E como que vamos nos render a Deus? Nos rendendo ao Guru. São as 3 coisas que temos que fazer quando recebemos a iniciação. No início não fazemos, mas a meta é chegar algum dia e fazer. É a rendição total ao Guru. Depois, perguntas pertinentes, perguntas coerentes, não perguntas que são para a nossa curiosidade. E a terceira coisa, servir o Guru. Porque não tem como se render a Deus sem se render a Nityananda Prabhu.
Nityananda Prabhu é o Adi Guru. Adi quer dizer o primeiro. É o primeiro Guru. E o Guru atual, o sucessor, é o Guru que temos que nos render a ele. Sem a rendição ao Guru, não há rendição a Deus. Ele vai ser a ponte, o canal para chegarmos a Deus é o Guru. Ele vai nos orientar da forma correta, porque ele sabe o que Deus gosta. Ele sabe como nos corrigir gradativamente. Se ele for dar uma correção muito grave, se ele for dar realmente o que temos que fazer, como devemos executar os 5 princípios, se o Guru falar como temos que nos comportar com 5 princípios, que é o ideal para nós, ninguém mais ficará no Gaudiya Vaishnavismo, porque não conseguiremos seguir. Fazemos muitas coisas que não são o melhor. Mas os gurus, eles sabem que nós somos ocidentais, somos milechas, comemos carne até pouco tempo atrás, nas vidas anteriores, fizemos tanta besteira, então eles relaxam as regras. Mesmo essas 5 regras que são importantes, estão muito relaxadas. Se você for seguir como deve, na matança de animais, quem que segue isso da forma correta? Quem não come um queijo amarelo? Quem nunca comeu, nunca vai numa padaria, não come algo que tem ovo? Se comer um doce na padaria, tem ovo. Se comer um croissant na padaria, tem ovo. Se for comer um pastel, tem banha de porco. Então, se você for seguir a não matança de animais realmente como deve ser, você somente... Como que você conseguirá fazer isso? Cozinhando, como o Shilacharya Maharaj falou, cozinhando na sua casa, no templo, e oferecendo a Deus. Aí você não terá perigo de se contaminar com nenhum produto animal, com matança de animal. Se você for ver intoxicação, tudo que tem cafeína é intoxicação. Um chá com cafeína, chá branco, chá verde, chá mate. Qualquer chá, café então, nem se fala. Mas eles liberam um pouco as regras para nós. Não é ideal, nós sabemos que não é ideal, mas não conseguimos seguir tudo. Como o Shilacharya Maharaj falou outro dia na aula, se for ver o sexo ilícito, qual que é o correto? Qual que é o correto para a vida devocional? Fazer sexo para a procriação. Quem faz isso? Então os gurus, eles liberam, eles dão né? Shila Govinda Maharaj, quando veio para o Brasil, eu não estava presente, porque eu estava no mundo fazendo besteira na época, em 94 e 98, mas dizem, quem estava lá presente, falou que ele falou, não, tudo bem, no casamento não tem problema, né? Porque ele sabe que se ele for apertar muito a corda arrebenta. Se for apertar muito a corda, ela arrebenta. Não intoxicação, não jogos, não enriquecer desnecessariamente, não guardar dinheiro desnecessariamente. Todo mundo guarda um pouquinho de dinheiro pensando no futuro. O futuro pertence a Deus, temos que confiar nele, mas quem que faz isso? Quem que tem essa fé? Então, tudo tem limites. O Guru dá limites para nós, no mínimo, mas ele libera muito, porque senão não ficaria ninguém. Shila Govinda Maharaj, eu já contei isso, mas é pertinente contar novamente. Um devoto virou para ele e falou, poxa, como eu gostaria de viver aqui no templo na época de Shila Siddhar Maharaj. E aí Gurudeva, Shila Govinda Maharaj falou, você não estaria aqui agora. Se você vivesse na época de Shila Siddhar Maharaj, você não estaria aqui agora. Então, os gurus, eles dão uma aliviada, porque senão todo mundo sai fora. Já das pessoas que se iniciam, eu já vi, eu tenho pouco tempo de missão, eu tenho 13 anos só de iniciado na missão, e eu já vi centenas de pessoas se iniciarem.
Onde estão todas essas pessoas? Quantos devotos tem praticando? Fazendo o sadhana diário, desses milhares que tem no Brasil, que se iniciaram com Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj e os outros gurus. Cadê esses devotos? Isso porque as regras são aliviadas. Você imagina se fosse a regra realmente como o Rupa Goswami falava, como Srila Siddhar Maharaj, ele era muito rígido nisso. Onde estaria, nem nós talvez estaríamos aqui. Vamos então terminar, falta somente um pouquinho. Mas essa leitura é longa. Alguém tem alguma pergunta? Deixaremos para amanhã essa parte aqui, porque ela é bem longa. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Enquanto a pessoa escreve ou pensa nisso, vamos cantar o Nama Sankirtan, o Hari Harai, para terminar essa transmissão. E não se esqueçam, sábado temos um grande festival, desaparecimento de Shri Tapasi Maharaj. Estou falando sempre isso, porque ele para nós, devemos tudo a ele. Só estamos aqui agora por causa dele. Ele é o pilar da missão no Brasil e continua sendo.